300. Essa é a verdadeira história lá de Esparta. Gideão e os 300 que não tinham medo, que eram vigilantes, que eram governantes, cabeça erguida, foram para o arraial dos midianitas. Ao entrar lá, Deus dá uma estratégia. Eles levam uns vasos de barro, uns porretes de madeira, e começam a quebrar esse negócio no meio da madrugada no arraial e tocar o terror na vida de 130 mil pessoas. Eles achavam que tinha 1 milhão de gente lá e saíram tudo correndo. Ganharam a guerra com 300 pessoas. O que me chama a atenção é eles pedindo ajuda para Deus e Deus dando um indicativo: manda os medrosos para casa. É absurdo. Eu não dou conta de fazer coisas ousadas com gente medrosa. Eu não consigo seguir algum projeto quando eu vejo a pessoa falando que não dá para fazer. Quando a pessoa fala assim para mim, não tem como fazer, eu só falo assim para ela: é você que não vai fazer parte do projeto. Esse é o que eu já decidi aqui. Não é que não tem como, é que a sua pessoa não está nessa próxima fase. E é por isso que esse negócio não sai. Então veja bem, o medo, para quem está anotando, é um atrativo. O cérebro, ele tem uma questão na física quântica, que aquilo que ele realmente preocupa, ele atrai. É interessante que nem todas as coisas virão até você, mas as piores sim. Quando eu descobri o poder químico que o cérebro tem, metafísico, de atrair coisas, eu comecei a mentalizar negativamente mesmo. Medo de ter 2 helicópteros. O dia que eu fiz isso como besteira, né? Fiquei assim, cara, se o cérebro funciona assim, esse é o livro, acho que é o primeiro dos 80 que eu já publiquei. Acho que a Patrícia falou que é o mais vendido até hoje. Inclusive você que está assistindo aí, daqui a pouco eu vou postar lá para você. Posta nos stories para quem quer comprar o e-book ou o físico. Posta 2 coisas diferentes. O e-book, a pessoa já compra, coloca um preço promocional. Põe aí de R$ 9,90 o e-book, só em 24 horas. E-book do Antimedo. Quem quiser comprar ele físico, coloca outro link que ele compra e recebe em casa. E quem não quiser comprar, porque o Brasil está difícil a situação, você pode seguir o passo a passo nos stories lá, no Rios que eu vou colocar agora, e aí você concorre, eu mando assinado para sua casa amanhã. Amanhã acho que não trabalha o pessoal do Correios, né? Amanhã é feriado. Então é o seguinte, esse medo positivo, eu lembro de criar 2 para testar. Atingir 1 bilhão e ter 2 helicópteros. Funciona. O medo, ele é atrativo. Se você tem medo de ser assaltado, você vai ser assaltado. Se você tiver medo de quebrar a sua empresa, você vai quebrar. Se você tiver medo de merda acontecer com você, você vai quebrar. Ou vai acontecer merda com você. Minha sugestão: use esse lado negro do cérebro, esse lado oculto, melhor dizendo, do cérebro, para colocar coisas que realmente você tem medo de ter. Um helicóptero gasta muita despesa, mas 2 gasta mais, certo? Eu coloquei na área do medo e funcionou. Eu jurava em toda a minha vida que eu nunca ia fazer esse negócio de bilhão. Não faz sentido, de forma linear, não dá para chegar. Um cara que vem de onde eu vim não consegue chegar em lugar nenhum com esse negócio. Eu senti tanto medo de produzir isso. É claro que as conexões que eu fui tendo ao longo do caminho mudaram a minha cabeça. Eu consegui bater coisas que eu tinha medo. Então esse lado oculto do cérebro, esse poder latente da alma, da metafísica, de conseguir atrair coisas que você tem medo, é absurdo. Você tem que ter uma lista, anota assim, fazer uma lista de medos reais que você tem. Tem um medo, por exemplo, do PT acabar no Brasil, por exemplo. Eu ia falar outra coisa, mas... eu tenho um medo absurdo do povo brasileiro ser a nação mais próspera da terra. Eu tenho muitos medos novos que eu estou nutrindo agora. Como é que é a questão do medo? Eu vou te fazer uma analogia, você nunca mais vai esquecer. O cérebro é uma terra, uma fazenda. O medo é a semente. E não é semente do que você quer colher. É o semente que as pessoas que estão passando na sua terra estão jogando. Às vezes você queria plantar soja, mas a pessoa está colocando capim. Semente de capim mesmo. De braquiária. A pessoa joga. Você fala, mas eu não quero plantar isso. Eu quero plantar uma lavoura. Mas a pessoa joga. Eu lembro que a pessoa que eu gosto muito, pessoa, parente. Não compra avião não, porque avião morre. Você sabe quantos aviões tem agora? Se vocês conseguirem achar isso aí, coloca no painel de LED, por favor. Deve ter agora no ar, no mundo inteiro, uns 20 mil aviões ao mesmo tempo.
no ar. Não falei estacionado, não. Estou falando voando. O que vocês acham dessa informação? 20 mil aeronaves ao mesmo tempo voando nesse exato momento. Acho que esse horário, tanto faz o horário. Eu acho que tem umas de 18 a 20 mil aeronaves. Vai lá no Flight Radar lá, que você vê essa informação. Você tem medo de coisas, e essas coisas que você tem medo têm feito você não prosperar. Um parente meu também tinha medo de cidade grande, porque se perdeu no interior com 2 ruas. Imagina o que ficou. 2 ruas a pessoa se perdeu. Deixa eu dar só um conselho para você nunca esquecer. Só se perde quem não tem identidade. Se você sabe quem você é, você não está perdido hora nenhuma. Você está na terra que é sua e você precisa só de descobrir onde é o norte e o sul. Se você estiver deitado num lugar, só sugerir aqui uma coisa para você nunca esquecer, tá? Se você perder uma bússola. Quando estiver amanhecendo num lugar que você acha que você está perdido, você vai colocar a sua mão esquerda para o lado desse sol e a sua cabeça na perpendicular. Ou seja, se o sol nascer à sua esquerda, o norte está na sua cabeça e o sul está no seu pé. Você nunca mais vai esquecer disso. Então, se quiser ir andar num deserto, você consegue sair, senão você é até desorientado. Tem gente que tem crise de identidade, de desorientação temporal, espacial. Olha o tantinho de avião aí. Aqui no Brasil não tem nada. Põe nos Estados Unidos aí, por favor. Dá uma olhada nisso aí, ó. Dá uma olhada nisso aí, ó. Consegue arrastar lá? Eles vão colocar lá. Olha o United States. E você tem medo de um negócio desse. Cara, olha os Estados Unidos da América. Você olha agora e fica com outro medo, né? Esse trem vai bater. Sabe o que é massa? Esses aviões andam em aerovias. Toda aerovia tem nome. A gente está lá voando de jato, a gente vê o avião que está em cima, 1.000 pés, 2.000, 5.000, indo para uma direção, a gente vai em pés ímpar, na volta em pés par, ou seja, a aerovia, ela é 100% segura. É uma loucura isso aí. Então, se você for olhar ali os Estados Unidos, se for ver China, você vê os grandes portais do mundo aéreo, você vai perceber que não tem como ter medo de um negócio desse. Estatisticamente, não faz sentido esse tipo de medo. Por exemplo, por que as pessoas têm medo do escuro? Elas têm medo do escuro e nunca saiu a notícia assim, ó, 5 pessoas morreram no escuro. Não existe isso. Mas você tem medo. Por que você tem medo? Cérebro imaturo, cérebro ignorante, cérebro com bloqueio emocional, cérebro com distância da realidade. Quantos de vocês eram para ter suas empresas, mas você tem medo? Quantos de vocês, que tem casos também, era para ter fechado a empresa e ido para outro negócio? E você tem medo. Você tem medo do que vão dizer, você tem medo de olhar no espelho depois de tomar uma decisão difícil, você tem vários medos, aí não faz sentido. Deixa eu te ajudar a desconectar dos medos. Fala assim comigo. A vida é uma aventura. E ninguém vai sair vivo dela. Se você souber que você vai morrer mesmo, porque você não sabe, não é possível. Você vai deixar de fazer aquilo que seu coração manda você fazer? Fala em paz, olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, eu vou morrer. Mas eu vou curtir a vida doidado primeiro. E o que tá... É ruim, né? O cérebro já está assim, como assim morrer? Que horas? Isso é maldição. Isso é maldição que você está falando. Bate na boca. Vai todo mundo morrer, cara. Fala de novo, a vida é uma aventura. E ninguém vai sair vivo dela. Tá, mas aí por que você corre lá no rally? Algumas edições do rally, do Campeonato Brasileiro de Rally, eu corro. Nós temos que marcar uma próxima, né? Estou ocupado demais viajando. A pessoa, um dia ficou pegando meu pé, você não é bom em tudo, por que você não ganha uma corrida? Eu lembro que eu cheguei em quarto na corrida, e acredite, apesar de ser um maluco, eu tiro o pé. Por quê? Eu não dependo de patrocínio, eu não dependo de chegar em primeiro, eu não quero correr risco de perder minha vida, não faz sentido para mim. E eu poderia pôr um pouco mais? Poderia. Mas coisas que tem, aí você vai notar, risco de ruína, essa zona chamada risco de ruína, eu não gosto de acessar. Porque o risco de ruína é uma morte prematura,
É você bater a cara na pedra igual o Schumacher, acabar com a vida fazendo manobras ultra radicais sem necessidade nenhuma. Risco de ruína, pode acabar com amputação de membro, que é alta velocidade em moto, racha de carro. Engraçado. O que tem aparecido para mim as pessoas gostam de like, é normal, né? Que é uma guerra por like e por clickbait. Mas tem muitos casos, o brasileiro é muito doido. Qualquer coisa, o pessoal volta em casa, pega um revólver e mata o outro. É verdade ou não? Cara, não faz sentido. Eu assisti um vídeo hoje que o cara estranhou o outro, ficou empurrando, o cara ainda mostrou a arma e o cara não parou de empurrar. Aí o cara, então, toma. Eu falo, mano, esses caras pensam o que da vida? Eles não pensam, eles são bichos. Estão obedecendo a instinto. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem medo é de prosperar. Medo de matar os outros você não tem, sabia? Medo de se matar você também não tem. Quando você tem uma dor absurda e você não consegue se livrar dela, você sabe o que você faz? Você vai lá e tira a própria vida, que é o caminho mais rápido. Amadureça para tomar tranco, sabe por quê? Porque quem sofre demais não tira a própria vida. Você pega os lugares onde tem os melhores índices de IDH do mundo, lá é onde tem os índices mais altos de suicídio. Você pega um rico, estou chateado, vou me matar. Pega um pobre para você ver se ele se mata. A única coisa que ele tem, ele fala, eu não vou não. É difícil um pobre falar, não, hoje eu vou acordar, vou arrancar isso aqui. A única coisa que eu tenho é eu mesmo, não tem jeito. Deixa eu te explicar. Apesar de arrancar sorriso com esse assunto, é um assunto grave. Ninguém quer se matar. Eu já vi gente defendendo a tese que quem se mata é corajoso e quem se mata é covarde. Eu vou te explicar. Todo mundo no cérebro tem uma calculadora de limite emocional. Que quando chega nesse limite, a pessoa não sabe o que fazer, por isso ela puxa um cabo. Eu lembro de um caso de uma modelo aqui em São Paulo que foi cancelada na internet. Só criticaram ela. Ela foi na sacada e pulou da sacada. Uma criticazinha. Eu fico imaginando, a maior parte das pessoas sofreu o cancelamento que eu sofri em janeiro do ano passado. Um negócio absurdo. E aquela lacração infinita. E eu do lado de cá arquitetando, ligando as turbinas. Como virar a energia disso? Como virar? Não parei nem um dia. E consegui virar a energia. E até explodiu uma trend no TikTok. Não sei nem quantos milhões de pessoas fizeram essa trend. Se cancelar o velório. Se o morto levantar, cancela o velório. Vocês chegaram a ver esse negócio? Essa frase é minha. Eu falei isso nesse cancelamento. O que é cancelar? Pra você não ter medo de ser cancelado. O cancelamento ele tem um poder de destruir a pessoa, fazer ela pegar antídoto. Eu sugiro que todos vocês não tenham medo de cancelamento. Pelo contrário, provoque ele o mais rápido possível para você ver o tanto que você é doido e o tanto que você não depende do que os outros falam sobre você. E aí que está o detalhe. O que a pessoa faz quando está cancelando? Ela pega você, manda para o seu próprio velório, compra as flores, faz pressão, contrata a castia que fica chorando no velório, põe pressão para te convencer que você morreu. E aí você está lá deitado. Você fala, mas o povo está chorando? Tem gente chorando. Mas aqui, todo mundo que eu considero mandou flor, mandou as coroas de flor. Você olha o nome de cada um, todo mundo desistiu de mim? Desistiu. Minha mãe também sua mãe está aí do lado. Todo mundo desistiu mesmo? Porque todo mundo fica louco, né, quando está sendo cancelado. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Então toca o velório. Rapaz, mas eu nunca vi um velório no mundo inteiro que se o morto levanta, aquele negócio continua. O objetivo final do velório acaba. Sugestão que eu dou para todo mundo zombe da cara de quem montou o velório. E cancele. O único que tem poder para cancelar o velório não é a mãe nem o pai da pessoa. É o morto levantando. Então, essa capacidade que o velório tem de matar a pessoa sem ela querer, ou de ressuscitar ela se ela tiver afim, ela ganha um antídoto. Ela fica insuportável. Ela não importa mais com o que os outros acham. O cérebro é a terra. A semente são as ideias que são geradoras de medo. O sistema de autopreservação que o cérebro tem para não te colocar em rascada, o código o cérebro não quer gastar energia porque ele acha que você vai gastar tanta energia que vai se comprometer e vai morrer. Não sei se você sabe, uma decisão importante na sua vida gasta 20% de glicose do cérebro, uma decisão. Por que vocês não tomam decisões, várias decisões pesadas, uma atrás da outra? Porque você fica desgastado emocionalmente. Por que os bonitões do STF não apertam nem o botão do elevador?
porque eles têm que decidir a nossa vida. Tem um funcionário para apertar o botão do elevador em cada andar e um assessorista dentro de cada elevador. E também tem outro funcionário para puxar até a cadeira. Aí você fala, papo, você acha um exagero? Eu acho que a gente tinha que ser mais simples, mas as pessoas que decidem as coisas mais importantes do mundo, elas não têm que pensar em nada. Elas não podem ficar pensando em comida que ela vai comer, nem a roupa que ela vai vestir. Presidentes das nações não ficam pensando em absolutamente nada. Você tem que tomar decisão importante, não pode consumir energia. Por que eu não fico entrando em picuinha de empresa? Porque a minha cabeça tem que estar mirada para o futuro. Se eu ficar olhando fora, não sei o quê, e não sei quem brigou, e aí a fofoca não sei de quem. Você imagina, com mais de 60 companhias no pé, um monte de gente enchendo o saco. Você é louco. A cabeça entra num grau de desgaste absurdo. Ou seja, o que você tem que fazer? Eu sugiro. Se você conhecer mais coisas, você vai ter menos medo. Se você praticar mais, você vai ter menos medo. Se você tiver mais resultados, você vai ter menos medo. Vários de vocês, escute esse alerta, são pessoas que morrem de medo de Deus por serem religiosos, não por serem amigos dele. Porque se for amigo dele, você não tem medo, você tem temor. Temor, se você quiser anotar, significa extremo respeito. Medo é quando eu tento não chegar perto. O medo de Adão, depois da queda, que fez ele correr da presença de Deus. Não foi o temor ao Deus vivo. Se tivesse temor, ele todo dia comparecia na viração do dia, lá na árvore da vida. Quando Deus chega em Adão, ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você estava. Se Deus se preocupasse tanto com o erro de Adão, ele teria chegado e perguntado o que você fez. Ele não perguntou assim, eu acho isso brilhante. A pergunta foi, aonde você estava? Porque foi dali, desse lugar, que você parou de vir ter relacionamento comigo e começou a ter essas loucuras aí na sua cabeça. Então vamos lá. Se você realmente quer ser uma pessoa monstruosa, governante, transbordante, multiplicadora, amadureça. Vocês têm medo de não serem elogiados por certas pessoas e também têm medo de ser criticado. Eu descobri uma fórmula para acabar com os dois. Entra na linha de comando do cérebro, 0 valor de crítica, 0 valor de elogio e acabou. Quando a pessoa vai fazer elogio para mim, meu cérebro já fala, tá bom, o que mais você quer? 3 motivos que vem um elogio. A distância que a pessoa tem de você e mostra mais sobre a distância ou incapacidade dela. Se quiser eu explico. Segundo motivo que leva a pessoa a te dar elogio, ela está querendo comer seu fígado. Terceiro, ela é boba o suficiente para se chamar de fã eternamente de uma pessoa que, se bater o crânio no meio fio igual ela, vai rachar do mesmo jeito. Como eu descobri esse perfil psicológico do elogio, eu invalidei na minha cabeça de tal forma que eu não dependo disso. Se a pessoa estiver elogiando, tem 2 milhões de alunos, então toda hora alguém quer me elogiar e fala, eu sei que você não gosta. Não, não é que eu não gosto, é que não serve para nada. É como se você estivesse gastando uma energia sua para nada. Quando a pessoa está me elogiando, você é maravilhoso. Eu falo, faz o seguinte, você está falando isso por quê? Aí a pessoa fala, porque você mudou minha vida. Não. Fala o que você mudou na sua vida, deixa eu ver. Eu vou te contar um segredo, você não vai acreditar. Todas as pessoas que são fãs, elas não fazem nada do que eu falo. Nada. Elas são só convencidas em si mesmas. Elas não fazem. Então, ao invés de eu ficar caçando um elogio para mim, eu pergunto para a pessoa, o que você fez? É incrível, fã não faz. Se a pessoa não se enxergar, ela não faz. Ela fica só com esse sentimento de, nossa, obrigado. Obrigado pelo quê? Você nem fez. Mano. Se o cérebro é a terra, as ideias são as sementes, o que a gente tem que fazer? Temos que repudiar sementes que não são para o nosso plantio. Nós precisamos fazer o quê? Trazer sementes que a gente quer plantar. Vocês têm uma contaminação absurda em relação à religião e à ignorância bíblica. A religião, ela meio que dá uma distorcida na realidade do cérebro. E você tem medo de demônio, você tem medo de principado, você tem medo do diabo. Tem, que eu sei. Você tem medo de macumba. Você tem cada medo absurdo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode pegar essa pessoa cheia do Espírito Santo, com a identidade ativada, pode enfileirar miríades de demônios e anjos caídos, e o diabo, o falso profeta, e todo mundo junto, não consegue fazer uma cócega na sua vida. Se eu te falar que tem 8.000 promessas na Bíblia, você não bota fé, mas se uma macumba aparecer na porta da sua casa, você surta.
Esse é seu problema. Você tem medo de coisas porque você não entende a realidade delas.